Você e seus sócios devem saber o quanto é importante para o sucesso do seu escritório o bom desempenho dos seus colaboradores. Mas qual a melhor forma de conseguir que todos se avaliem e ainda analisar métricas para tomar melhores decisões de equipe? Na aula de hoje vamos construir um pipe do zero para resolver isso. Olá, devonautas, vocês estão bom, né? Eu sou Douglas, especialista no Pipefy para escritórios de advocacia, e até o fim dessa aula você terá um pipe como este, onde os seus sócios e colaboradores poderão avaliar uns aos outros, se autoavaliar, e no final você ainda terá relatórios, dados, gráficos e métricas para gerenciar melhor o seu escritório. E se essa aula é útil para você, com certeza ela também será útil para aquele colega, aquela colega de profissão que enfrenta essa mesma dificuldade de gestão de equipe que você. Portanto, faça uma boa ação, compartilhe com ele ou com ela, ele vai te agradecer. E eu também deixo aqui meu muito obrigado por sua presença mais uma vez. Tamo junto. Esse modelo de hoje é bem simples, porém pode ter muitos campos de perguntas dependendo do seu escritório e dos seus objetivos com essa avaliação. Por isso eu darei alguns exemplos de perguntas para demonstrar como o Pipe funciona, mas fique à vontade para definir o seu próprio questionário, ok? Agora sim podemos ir para o Pipefy. Como sempre, nós vamos começar aqui na página inicial do pipefy.com. Vamos entrar, se você já não tem uma conta, basta criar uma. Eu vou fazer o meu login aqui rapidamente com o Google, que é mais prático. Após fazer o login, caso seja a sua primeira vez, você tenha acabado de criar sua conta, o Pipefy vai pedir para você criar uma nova organização, a sua primeira organização. Se você já tiver uma, assim como eu, basta selecionar ela. Caso seja uma nova organização, basta você colocar o nome, o seu nome, o nome do seu escritório, você vai dar o OK, não precisa marcar que vai fazer um processo específico. A área de atuação você coloca jurídico ou outra, se você não for de um escritório de advocacia, e dá o OK para começar. No meu caso, eu vou só entrar aqui no laboratório número 2. Se você tiver acabado de criar a sua organização, o Pipefy vai te obrigar a selecionar um template pronto dele para poder ser o seu primeiro pipe, tá? Ele não permite que seja um pipe começado do zero, tem que ser um template. Então você seleciona um template qualquer um, ele vai criar, você sai da página desse pipe clicando no ícone dele aqui para poder voltar para essa página inicial e assim você vai conseguir criar um novo pipe do zero. Nós vamos criar do zero, vamos fazer um igual esse daqui de avaliação de desempenho e vamos também, já dando spoiler aqui do vídeo, vamos também criar uma database conectada com a avaliação de desempenho, onde vamos cadastrar os nossos colaboradores, sócios, advogados, etc. Mas vamos começar pelo pipe, vamos criar um novo pipe do zero e com o nome de avaliação de desempenho. Com o pipe criado, eu sempre vou vir aqui, a gente pode trocar logo, esse símbolo aqui com a cor azul e vamos agora configurar as fases. Nesse pipe, vamos ter somente 3 fases, já temos aqui as 3, vamos só renomear elas e configurar as cores de acordo com a forma que você preferir. A primeira vai se chamar avaliações, vamos ter uma fase de análise e a fase de concluído. Vou só colocar aqui em caixa alta, cor verde. É só isso. Já podemos ir para as etiquetas. A gente clica aqui na caixa de ferramentas do Pipefy, em etiquetas. Podem ver que está zerado. Eu vou criar uma etiqueta do zero aqui. E vamos trabalhar hoje com 3 etiquetas. A primeira se chama promotor, colocar na cor verde. A segunda se chama neutro, na cor amarela. E a terceira, detrator, na cor vermelha. E tem uma outra coisa vermelha aqui na tela, que é o botão de inscrição. Se você está vendo esse botão vermelho é porque precisa urgentemente clicar nele, porque senão você pode acabar perdendo a próxima aula, que é tão importante para a sua gestão quanto essa de hoje. Se já é inscrito, muito obrigado por isso. Só confere se as notificações ainda estão ativadas. Conferiu? Tá tudo certo? Então vamos continuar. A próxima etapa do nosso pipe seria configurar os alertas. Porém, particularmente, eu acredito que esse pipe em si não precisa se preocupar com alertas de atraso, porque ele não é um pipe com uma demanda que vai ocorrer de forma muito frequente, que tem uma urgência de resolver logo, de não deixar esperando. É um pipe de administração interna, só dos colaboradores, só da equipe interna, que vai ser feito com uma frequência muito menor. Lá na nossa firma a gente faz 1, 2 vezes no ano, você pode fazer 3, 4, que já está de bom tamanho. Então você vai ter um prazo muito maior para poder receber essas avaliações, manter ali 1 ou 2 semanas inteiras pedindo para todo mundo fazer a avaliação, a autoavaliação, avaliar o companheiro e etc. Então não precisa ter uma pressa de resolver logo de todo mundo, tudo ser mais rápido, então não precisa dos alertas para isso. O único que eu recomendaria ter no máximo é, após todo mundo já ter preenchido as avaliações, você não demorar mais do que 30 dias para analisar essas avaliações, ou seja, mover para análise e fazer, então, a sua análise de gestão de métricas para ver quais atitudes tomar, porque se tiver alguma coisa ali urgente, alguma reclamação, algum ponto ruim, um detrator dentro da sua equipe, é bom tomar medidas o quanto antes. Para isso, você pode ou colocar um alerta de atrasado na fase de avaliações,
ou colocar um alerta de expirado no pipe inteiro. Eu vou colocar aqui um alerta de expirado, a gente clica ali nas configurações do pipe aqui. Vamos configurar um alerta de 30 dias, acredito que seja um tempo bom, desde que você recebeu a avaliação do seu colaborador, para você dar uma olhada, analisar mesmo essa avaliação e ver quais medidas tomar. Aproveitando que estamos aqui nessa seção, você pode ver que a gente tem também aqui uma parte de permissões do pipe. Eu recomendo manter ele como um pipe privado, porque você não vai querer que qualquer colaborador seu, que faça parte da sua organização, do seu Pipefy, tenha acesso a esse pipe aqui e consiga ver o que um colaborador está falando do outro, está avaliando o outro, etc. Isso é só para quem é realmente da administração, do RH, é os cabeças aí do seu escritório. Então é bom manter ele como privado, visível apenas para administradores e pessoas convidadas. Feito isso, podemos agora convidar algumas pessoas, clicando aqui em pessoas e em convidar pessoas. Aqui você coloca o e-mail do seu colaborador, eu vou sempre adicionar aqui o meu outro perfil, que já faz parte da minha organização inclusive, mas não estava adicionado nesse pipe que acabamos de criar. Eu vou convidar ele para fazer parte da minha equipe agora. E assim você pode convidar qualquer que seja o gestor do seu escritório para entrar nesse pipe e te auxiliar nessa tarefa de análise das avaliações. E eu aproveito a oportunidade para te convidar para entrar no meu canal do Telegram, pois lá tem vários outros conteúdos meus sobre Pipefy e novidades exclusivas. É só escanear o QR Code aqui do lado ou clicar no link da descrição. Te espero lá. Antes de irmos para o formulário inicial, precisamos criar a database, porque vamos conectar ela ao formulário inicial. Eu já tenho aqui uma database criada de advogados e colaboradores, vamos criar uma do zero para eu te mostrar exatamente o passo a passo para você ter a sua própria. A gente clica aqui em nova database, vou colocar o nome de colaboradores, só para diferenciar da que eu já tenho. Com a database criada, a gente precisa definir as perguntas do formulário inicial da database, assim como o formulário inicial de um pipe, as databases também têm formulário inicial. A gente clica aqui, criar registro, e vamos adicionar os seguintes campos. A gente clica em editar, vamos puxar aqui texto curto para o nome completo, e você pode definir quais perguntas você quer que seja obrigatória e quais não. Temos aqui um campo de e-mail, outro de telefone para o WhatsApp. Eu vou pegar aqui também um campo de texto curto para a OAB, né? Nem todos os seus colaboradores possuem OAB, mas como é um campo de texto curto, ele vai poder escrever não possuo, ou você simplesmente deixa como não obrigatório. Vamos pegar também um campo de seleção de lista para o cargo, e eu vou colocar aqui algumas opções, que vão desde sócio, associado, financeiro, diretor, etc. Pode salvar. Vamos pegar outro campo de seleção de lista para a especialidade do direito, e essa é uma informação no nosso escritório muito importante para nossas estratégias de captação, de marketing, de divulgação dos nossos advogados especialistas em determinadas áreas. Vou colocar aqui algumas opções, você pode se limitar a colocar somente aquelas áreas com as quais os seus colaboradores, seus advogados associados e sócios realmente trabalham. É sempre bom ter também um campo de back-office, que seriam aqueles cargos que não têm a ver com o ramo do direito, seriam marketing ou secretária, etc., para o campo não ficar em branco. Mas você também pode deixar como não obrigatório. É interessante deixar obrigatório para garantir que todos os advogados vão preencher. E aqueles que não são advogados selecionam essa opção de back-office. E basicamente é só isso. Eu acredito que não precisa de mais do que isso, mas pode ficar à vontade, pedir outras informações. E agora a gente precisa preencher essa database, correto? A gente precisa de dados. Para isso, como que você faz? Ou você, gestor, você mesmo vai pegando os dados manualmente cadastrando, ou você pode facilitar o seu trabalho e pedir para os próprios colaboradores preencherem o formulário para você. E eles não precisam estar dentro do Pipefy para fazer isso. Basta que você clique aqui em criar registro e vai te dar a opção de compartilhar o formulário. Você ativa essa opção aqui se estiver desativada, copia o link e pode já compartilhar com os seus colaboradores. Abrindo o link que você compartilhou com a sua equipe, eles vão se deparar com essa tela. Ela sem formatação, sem personalização. Infelizmente, o formulário da database não tem como a gente personalizar, então fica assim mesmo, sem logo, sem nome, sem fundo. Mas o importante é ter os campos para se preencher. Então eu vou preencher um aqui de teste para a gente utilizar. Pronto, já preenchi tudo, a gente clica em enviar. Aí ele vai pedir para eu confirmar o meu e-mail, eu clico em enviar, prontinho. De volta à database, nós vemos que as informações já estão aqui na database, já tem um registro. Então basta compartilhar o seu link com todos os seus colaboradores e peça para que eles preencham os dados na sua database para que o seu pipe de avaliação funcione corretamente, pois quem não estiver na database não vai conseguir nem avaliar nem ser avaliado lá no nosso pipe. Vamos agora construir o nosso formulário inicial, que é um questionário com cerca de 30 perguntas que seus colaboradores irão responder. Para a aula não ficar muito extensa e cansativa, irei adicionar apenas algumas perguntas de exemplo, mas caso você queira ter acesso ao questionário completo e oficial do nosso escritório, eu vou disponibilizar no nosso site, só para quem é membro, um documento de texto com todas as perguntas. Para baixar esse documento e todos os outros, basta escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição e fazer o login. Então torne-se membro gratuitamente do Direito em Órbita. Agora sim, com a database pronta e com todas as perguntas do questionário em mãos que você já baixou lá no nosso site, podemos finalmente criar o nosso formulário inicial.
Então a gente vem aqui em criar novo card, pode ver que o formulário está completamente vazio, vamos clicar em editar formulário para ficar mais fácil de adicionar os campos por aqui. O primeiro campo que vamos adicionar é a conexão de database, justamente a que a gente criou. A gente vem aqui para baixo, conexão de database, vamos selecionar a database de colaboradores, que foi a que a gente criou. Selecione o seu nome, função do campo pesquisar cards, único item e campo obrigatório, salvar. Como esse foi o primeiro campo que a gente adicionou no formulário, ele automaticamente já se torna o título do card. Quando o card for criado, o formulário completo preenchido, o título vai ser o nome de quem estiver avaliando. A gente vai adicionar agora uma pergunta-chave. Essa pergunta vai ser o gatilho das condicionais que vamos criar mais tarde. Então a gente vem em seleção de única opção e vamos perguntar se essa é uma autoavaliação, sim ou não. Eu vou selecionar aqui que é uma seleção única horizontal para economizar espaço de tela e obrigatório também. Aliás, nesse formulário praticamente todas as perguntas vão ser obrigatórias, tá bom? Agora, com essa pergunta-chave selecionada, criada, vamos pegar um campo de seleção de lista e esse formato de campo a gente vai utilizar na maioria das perguntas, porque são perguntas que o colaborador vai responder com uma nota de 1 a 10, o quanto ele avalia determinado critério. Para quem baixou o questionário, o documento de texto que eu entreguei, vai ver que as perguntas todas são para dar uma nota em relação a isso. E as 19 perguntas iniciais são de autoavaliação. Então são as 19 que a gente vai colocar aqui primeiro. Eu vou colocar apenas uma desse formato, só para exemplificar, tá bom? Quando formos fazer as condicionais, mas no documento para download lá no nosso site tem todas as outras 19 para você só copiar e colar aqui criando os demais campos. Pronto, já coloquei aqui a pergunta número 1, coloquei as opções de 1 a 10, vou colocar como obrigatório e vamos salvar. Essa é a primeira pergunta de autoavaliação. São exatamente 10 perguntas desse formato de seleção de lista para dar a nota de 1 a 10 e depois vem mais 9 perguntas de campo aberto para a pessoa citar coisas, escrever realmente com as próprias palavras o que acha sobre esse determinado questionamento. Eu vou criar então aqui apenas um desses campos, que é a pergunta número 11. Cite habilidades técnicas positivas que você possui. E aí aqui a gente coloca como obrigatório e salva. Tem outras perguntas desse formato lá e você pode ficar à vontade para modificar, adicionar, remover perguntas de acordo com o seu escritório, tá bom? Após adicionar todas as perguntas de autoavaliação, nós vamos agora novamente adicionar uma conexão de database, a mesma database de colaboradores, só que dessa vez a pergunta vai ser quem você deseja avaliar. Função de campo pesquisar cards, único item e obrigatório, tá bom? Vamos salvar aqui. A primeira pergunta de avaliação desse colaborador que está sendo avaliado também vai ser uma seleção de lista. Serão 5 perguntas, do 1 ao 5, só nesse formato, também dando as opções de 1 a 10. Já coloquei aqui a pergunta, de 1 a 10, campo obrigatório, salvar. E então temos mais 4 perguntas de avaliação do colega em texto longo para ele responder com as próprias palavras. A pergunta número 6 é: cite os aspectos técnicos positivos que você notou no avaliado este ano. Vamos colocar como obrigatória e salvar, e você vai adicionar a pergunta 7, 8, 9, quantas outras você desejar. Depois dessas perguntas de avaliação dos colegas e de autoavaliação, a gente vai ter 2 perguntas apenas sobre o escritório, mas você pode ficar à vontade, pode adicionar mais perguntas para saber qual a opinião de quem está avaliando sobre o seu escritório. A primeira também vai ser uma pergunta de seleção de lista para dar uma nota para o escritório, e é essa nota que vai definir qual é a etiqueta que o card vai ter, se ele é promotor, detrator ou neutro, tá bom? Então nós vamos perguntar para ele qual a sua nota geral e sincera para o escritório como um todo. E vamos colocar as opções de 1 a 10. Campo obrigatório e salvar. E por último, mais uma pergunta de texto longo para ele responder com as próprias palavras para justificar essa nota. Por que ele deu 10, por que ele deu 9, 8, 7, etc. Ou simplesmente para dar uma sugestão de melhoria para o escritório, alguma coisa que ele gostaria de comunicar nesse campo. É a oportunidade dele de falar sobre o escritório e não sobre si ou sobre um colega. Então vamos colocar como obrigatório também salvar. Mais uma vez, fique à vontade para adicionar quantas perguntas desejar. Mas basicamente o nosso formulário é isso. Com o nosso formulário inicial pronto, já podemos personalizar ele para começar a usar. Basta a gente clicar aqui em formulário, tá bom? Editar, formulário público. E aqui, se estiver desativado, você vai ativar essa chavinha para torná-lo público. E aqui já tem o link disponível para você copiar e compartilhar com seus colaboradores para eles começarem a avaliação. Mas primeiro vamos personalizar, vamos acabar ele antes de começar a utilizar. Mas vamos lá, primeiro vamos escolher aqui uma logo, a logo do seu escritório. Eu vou colocar aqui a logo da minha empresa, só redimensionar ela aqui e salvar. O título eu vou colocar como avaliação institucional, você pode colocar uma descrição também. Texto de envio eu vou colocar como avaliar. Aqui no plano de fundo podemos colocar uma imagem de pessoas trabalhando, fica bacana. Vou colocar aqui as cores da minha empresa, você pode colocar até uma cor personalizada, vou deixar esse azul aqui mesmo.
E aqui em permitir rastreios de solicitações não vamos deixar ativado, porque não é a intenção que a pessoa que esteja avaliando tenha qualquer forma de rastrear o que aconteceu, o que está acontecendo com a avaliação dela. Essa é uma gestão interna só de quem realmente é responsável por essa parte. A gente desativa então. Você pode personalizar a mensagem de submissão, mas já tem uma padrão aqui. E permitir mais de um envio com preenchimento automático é importante deixar isso ativado, porque você não quer que seu colaborador avalie apenas uma pessoa, você quer que ele avalie todo mundo. A gente clica aqui em salvar e pronto, você já pode compartilhar o seu formulário inicial para os seus colaboradores poderem avaliar você, seus colegas, a equipe e o escritório e se autoavaliarem também. Mas nesse momento quem vai avaliar é você, porque eu também gostaria de saber se você está gostando da aula. Basta deixar a sua curtida no vídeo e um comentário com a sua sugestão de melhoria para esse pipe de hoje. Eu vou ler e responder cada um de vocês com certeza. Agora já podemos partir para o formulário das fases. Nesse pipe é bem tranquilo, a gente só tem 3 fases. Vamos começar pela fase de avaliações. O que vamos ter aqui? Primeiramente, nosso campo de etiquetas, que é onde vai ficar detrator, promotor e neutro. Então a gente vai chamar isso de NPS, que em bom português seria a nota de pesquisa de satisfação. Não precisa colocar como obrigatório, até porque vamos fazer uma automação para preencher esse campo aqui automaticamente. E vamos também adicionar basicamente um campo de texto longo, simplesmente para anotar observações que foram percebidas durante a análise daquela avaliação. Então a gente observações e salvar. Só isso nessa fase, a gente clica aqui para trocar de fase, vamos para a fase de análise, e aqui já vamos colocar primeiramente um checkbox com a orientação para gerar um relatório, e eu vou explicar mais para frente como que isso vai funcionar, e de opções aqui eu vou colocar como gerado, colocar como campo obrigatório, porque nesse caso eu não quero que a avaliação saia dessa fase sem ter sido emitido o relatório com as informações de todas as avaliações. Vou colocar aqui um outro checkbox para entrar em contato com os detratores, aqueles que derem notas baixas, tá bom? Que receberem etiqueta vermelha. Então, entrar em contato, e de opções eu vou colocar aqui como contato realizado, vou deixar como obrigatório também, lembrando que esse campo a gente vai utilizar uma condicional nele mais para frente. E por fim, outro campo de texto longo, também para resolver qualquer que seja a demanda ou reclamação ou sugestão de melhoria que a avaliação traga para você. O que foi resolvido, vamos colocar como obrigatório, essa pergunta também vai aparecer só para quem tiver com a etiqueta de detrator, ou neutro também, se você quiser, mas basicamente de campo é somente isso. Agora que todos os campos já foram adicionados em suas respectivas fases e no formulário inicial, já podemos fazer as condicionais. Nesse pipe, vamos utilizar 3 condicionais, sendo 2 muito importantes e não pode ficar sem, senão o formulário vai ficar inutilizado. A gente clica aqui, nessa mesma tela aqui de configuração da fase, a gente vem em condicionais em campo. Essa primeira vai se chamar autoavaliação e ela vai acontecer quando, lá no formulário inicial, aquela primeira pergunta que eu falei que era uma pergunta-chave, que é justamente perguntando se essa é uma autoavaliação, sim ou não. Então vamos fazer essa primeira é igual a sim e depois vamos criar outra para quando é igual a não. Essa primeira, então, só vai exibir os campos de autoavaliação e vai ocultar esses campos de autoavaliação quando a condicional for negativa. Então vamos colocar aqui, ó, exibir no start form, eu vou colocar essa questão número 1 e exibir essa questão número 11. Porém, no seu formulário você vai ter do 1 até o 19 se você seguir as perguntas do documento que eu disponibilizei para você baixar. Então você vai ter que colocar para exibir todas essas 19 perguntas. Aqui eu coloquei só 2, então para ficar mais fácil a didática. A gente clica aqui em autocompletar com sugestões e podemos salvar essa condicional e agora já podemos criar a próxima. Então vamos agora chamar essa de avaliação e vamos fazer a mesma regra. Esta é uma autoavaliação, porém vamos colocar aqui agora que é igual a não. Não é uma autoavaliação, então a gente vai exibir no start form aquelas perguntas que vêm depois de quem você deseja avaliar. Então eu vou pegar essa número 1 aqui e vou exibir também essa número 6. No seu caso você vai ter ali de 1 até 9, salvo engano. E a gente clica aqui em autocompletar e pode salvar novamente. E agora a terceira que vamos criar é a de detratores. A gente pode colocar aqui ou o campo de etiqueta ou o campo de NPS, tanto faz, você coloca é igual a detrator e com isso a gente vai exibir na fase de análise a parte de entrar em contato com os detratores e também o que foi resolvido. A gente coloca para autocompletar, o nome vai ser detrator e pode salvar. Condicionais criadas são somente essas 3, lembrando que na versão gratuita do Pipefy ele só vai te permitir criar 3, se a gente tentasse criar aqui uma 4ª condicional ele não permitiria, pediria para fazer um upgrade do seu plano. Vamos agora criar o template do relatório que vocês vão utilizar para baixar os dados das avaliações para analisar com maior facilidade. Acredito que é a primeira aula que eu vou ensinar a fazer essa parte de relatórios, tá bom? Mas é porque realmente nesse caso é vital para a utilização da avaliação. Ao invés de você ficar avaliando um por um, card por card, é mais interessante você analisar os dados por completo. E muita gente vai preferir fazer isso por planilha, por isso que vamos fazer o relatório. A gente clica aqui em relatório, não tem nenhum criado, vamos criar um novo relatório. Vamos fazer, na verdade, 2. O primeiro vai se chamar autoavaliação e o segundo, avaliações. Por que eu vou separar? Porque como são várias perguntas que você vai ter, é interessante na sua planilha não
ter um monte de colunas com espaços vazios. Aquele dado que for de uma autoavaliação vai ter todas as perguntas de avaliação preenchidas, mas as demais perguntas vão estar vazias. E o contrário também, quando não é uma autoavaliação, vai ter várias colunas vazias e as respostas só vão estar depois. Fica difícil, complicado de analisar isso misturado. Então a gente vai separar os dois tipos de avaliações para ficar mais fácil. Primeira coisa que você faz no seu relatório é selecionar quais os campos que vão ser exibidos. A gente clica aqui em colunas, eu vou remover aqui o título, a fase não precisa, o criador também não, mas eu vou deixar o campo de criado em, que é a data de quando que ele foi criado. A gente vai selecionar basicamente todas as perguntas então de autoavaliação do Start Form, começando aqui pelo nome, aquela pergunta-chave, e vamos selecionar todas. No seu caso, você vai ter várias perguntas, no meu caso aqui eu só coloquei 2 de exemplo. É basicamente só essas daqui, e essas demais são perguntas de não autoavaliação. E lembrar também daquelas 2 que tem lá no final, e eu vou selecionar também o campo de NPS, que é onde fica a etiqueta, para ficar mais fácil de identificar se ele é um promotor, neutro ou detrator dentro da planilha. Eu vou fazer um card aqui de teste só para mostrar como que vai ficar no relatório. Pronto, o card criado, vocês já vão conseguir visualizar as respostas aqui nesse formato horizontal. Quando você baixar o relatório, eu recomendo que você faça a transposição dos dados para que fique em formato vertical, que é muito mais fácil de visualizar. Mas basicamente, o que a gente precisa fazer agora é adicionar 2 filtros. Nós vamos adicionar um filtro de tipo de avaliação, então a gente vai buscar lá naquele campo de esta é uma autoavaliação, a gente vai selecionar que é igual a sim, e vamos aplicar, e vamos clicar nessa adicionar outra condição somatória, e vamos colocar que a fase atual é igual a análise. Quando eu selecionar aqui, ele vai sumir o card que eu criei, porque ele não está na fase de análise. Mas a lógica é que você só emita esse relatório quando todos os cards estiverem na fase de análise, depois de ganhar, inclusive, a etiqueta de NPS, tá bom? Por isso que eu vou colocar aqui, e a gente vai salvar e colocar o nome de autoavaliação. A gente clica aqui em relatório novamente, já vai ficar salvo, então você consegue emitir esse relatório fácil, não precisa fazer toda essa configuração toda vez. Eu vou, então, criar um novo relatório, esse vai ser para quando não é uma autoavaliação. Nós vamos selecionar aqueles mesmos campos que eu comentei, criado, seu nome, essa é uma autoavaliação, só que aí agora a gente vai pular as perguntas de autoavaliação, porque a resposta vai ser não. Eu vou clicar aqui em quem você deseja avaliar, as 2 perguntas de avaliação da pessoa avaliada e as 2 perguntas finais do escritório. No seu caso aqui vai ser mais de 2, né? Não é só a 1 e a 6. Você vai ter aí 9 perguntas ou mais, depende de ti. E a gente coloca também o NPS, assim como a gente fez na anterior. Aqui você pode ver que os campos que estão exibidos não estão respondidos, esse de quem você deseja avaliar, porque o card que eu criei de exemplo não é uma autoavaliação. E aí, a gente adicionando aqui o filtro de esta é uma autoavaliação é igual a não, o card já vai sumir, ou seja, só vai ficar aparecendo aqueles que não forem uma autoavaliação. Como o card de teste que eu criei é uma autoavaliação, não vai aparecer nada. Mas eu também vou adicionar aquela outra condicional aditiva de fase atual é igual a análise. E eu vou aplicar isso daqui e salvar como avaliações. Agora você já tem aqui os 2 templates de relatórios para você exportar mais facilmente. Basta começar o seu ciclo de avaliações para ter os cards ali, levar eles até a fase de análise e gerar esse relatório. Após você baixar os relatórios tanto de autoavaliação como o relatório de não autoavaliação, você já pode marcar o check em todos os cards para poder mover eles para concluído, deixar o seu pipe limpo e na próxima vez que você quiser uma nova rodada de avaliações, você pode voltar a receber essas avaliações. Pode ser que você ache tudo isso muito complicado ou simplesmente não tenha tempo suficiente, tempo sobrando para se preocupar em aprender e mexer no Pipefy, ter que criar tudo do zero da forma como eu estou ensinando. E é para isso que serve a minha consultoria, que está aberta com vagas limitadíssimas. Basta clicar no link da descrição ou escanear o QR Code aqui na tela para agendar sua reunião de viabilidade diretamente comigo e sem custo. Eu quero conhecer o seu escritório, as suas dores e entender como o Pipefy pode melhor lhe ajudar, além de treinar você e toda a sua equipe. Então pare de perder tempo, me deixe te ajudar a otimizar o seu tempo e a gestão do seu escritório. Estou te aguardando. Aproveitando que fizemos esses relatórios para te facilitar a forma de você analisar os dados dessas avaliações, eu vou ensinar também, de forma inédita aqui nessa aula, como você vai montar um painel para você ter um gráfico de notas do escritório. É um recurso muito bacana do Pipefy, mas é limitadíssimo se comparado com aquilo que você pode fazer com uma planilha no Google Sheets ou no Excel, mas já quebra um galho para algumas informações que você quer ter fácil, que já é atualizada em tempo real com os dados dos seus cards. A gente clica aqui em painéis, vamos clicar aqui primeiro para criar um painel, eu vou chamar esse painel de NPS, e dentro do painel a gente pode criar vários gráficos, então você consegue criar conjuntos de gráficos chamados de painéis e ter esses painéis diferentes, tá bom? Eu vou clicar aqui em adicionar gráfico, a gente clica em métricas, cards total, e vamos selecionar uma outra dimensão. Eu clico aqui em outra dimensão e vou procurar qual a nota geral que você dá para o escritório. Dessa forma, vai aparecer que os cards, ele está em formato de tabela, eu vou querer, na verdade, isso em forma de pizza. E aí, como eu criei apenas um card com a nota 10, então ele vai me dar um gráfico de pizza com apenas um card que deu a nota 10.
Se a gente tiver mais de um card aqui, ele vai começar a dividir uma nota 10 e outra 9, então vai ficar 50%, 50%, e na medida que você for tendo mais cards, você vai ter um gráfico mais completo. Vamos salvar esse gráfico, ele pede um nome, eu vou colocar novamente o nome de NPS, né, nota, pesquisa, satisfação, e o bacana é que eu consigo exportar isso daqui em um formato de PDF, eu clico aqui nesses 3 pontinhos, exportar painel em PDF, então ele vai gerar uma imagem em PDF com todos os gráficos desse momento, nesse momento atual, então isso vai te dar margem para poder conversar melhor durante as reuniões de equipe no seu escritório. Estamos quase concluindo o nosso pipe, vamos agora para as automações, que eu sei que muitos de vocês esperam, ansioso por esse momento final das automações, para realmente ver as mágicas acontecendo no Pipefy. Vamos clicar aqui em automatizar e dessa vez nesse pipe vamos criar 3 automações apenas, que é a automação que vai selecionar as etiquetas automaticamente para você de acordo com a nota que o seu avaliador der para o seu escritório. Então a gente clica em criar uma automação, eu vou colocar para quando um card for criado. Então a gente vai precisar adicionar uma condicional nessa avaliação, então quando ele for criado e tiver essa condição, que é a nota. Posso até pesquisar aqui, nota é igual, então eu coloco o 10 e a gente clica aqui em outro grupo de condições, então é uma condição alternativa, a gente vem aqui em nota novamente, é igual a 9. E aí a gente salva essa condição e a consequência disso é atualizar um campo no card. Esse campo vai ser aquele de NPS, aqui do ladinho, ó, avaliações NPS. Eu vou clicar para selecionar uma etiqueta fixa. Toda vez que for nota 9 e 10, vai colocar a etiqueta verde de promotor. Criar automação, eu vou nomear como promotor e salvar. Felizmente, as automações a gente consegue duplicar, o Pipefy permite isso, a gente vai duplicar para ficar mais fácil. Eu já vou renomear aqui, para não esquecer, vou colocar neutro, e eu vou alterar as condições. A nota neutra eu vou colocar que é 8 e 7. E aí a gente salva, e eu vou trocar aqui a etiqueta, colocar a amarela de neutro. 8 e 7, neutro. Vou salvar, já renomeei, eu vou habilitar, porque quando a gente duplica, ela duplica não ativada por padrão. Eu vou duplicar novamente a de neutro, você pode ver que ela está desativada, eu vou abrir ela. Dessa vez vou renomear para detrator, e as condições a gente vai colocar 6, 5, e vamos ter que adicionar mais, para caber tudo. 4, 3, 2, e 1. Podemos salvar já. Pode ver que tem aqui 6 condicionais adicionadas, configuradas nessa automação. E a consequência é a etiqueta vermelha, detrator, né, que é aquela que a gente não quer. Mas eu vou salvar e habilitar. E é isso, essas automações estão prontas. Podemos agora fazer os testes antes de finalizar a aula. Para fazer o teste, eu vou clicar aqui em compartilhar o formulário para a gente pegar aquele link. Eu vou abrir aqui o link personalizado, já todo prontinho, bonitinho, já em outra guia para a gente fazer o teste como se fosse o seu colaborador preenchendo. Eu vou selecionar aqui o meu nome, vou colocar que não é uma autoavaliação e quem eu vou avaliar vai ser eu mesmo. Vou colocar aqui uma nota 10, vou colocar aqui preencher com texto. A nota do escritório eu vou colocar 10 também para receber a etiqueta verde de promotor, eu vou clicar em avaliar. Nesse momento ele me dá a opção de preencher o formulário novamente. Quando eu clico, ele já está com tudo preenchido igualzinho o anterior. Então eu vou preencher novamente, eu só vou mudar aqui a nota, vou colocar 8 para ganhar a etiqueta amarela. Eu vou selecionar aqui o nome novamente, que esse já tem que selecionar diferente, e eu vou colocar aqui avaliar, e vai ser mais um card lá no nosso pipe. Vou clicar em formulário novamente, vou selecionar o meu cadastro. Dessa vez eu vou colocar aqui, é sim uma autoavaliação, só que nesse caso eu vou colocar agora uma nota 5 de avaliação para o escritório. Vou avaliar, preencher novamente, vou colocar agora uma nota 3, selecionar meu cadastro, que é uma autoavaliação, e vou clicar em avaliar também. Acho que já tá bom essa quantidade de testes. Então, pessoal, depois da gravação é que eu fui perceber um pequeno erro, porque no campo de avaliação do escritório só deve aparecer quando for fazer uma autoavaliação, porque assim cada um só vai se autoavaliar apenas uma vez e também vai avaliar o escritório apenas uma vez. Se você deixar esse campo com a condicional deixando que ele apareça mesmo quando não seja uma autoavaliação, quando ele estiver avaliando outras pessoas, toda vez a mesma pessoa vai avaliar o escritório várias vezes e isso vai duplicar, triplicar, quadruplicar a nota dele de NPS, e isso não é bom para as métricas do escritório. Então, o ideal é fazer com que esse campo apareça somente quando seja uma autoavaliação. Precisa corrigir isso lá na condicional. Vamos agora ver como é que ficou lá no nosso pipe com as automações, tudo funcionando direitinho e os relatórios e dashboards também. E olha aqui como estão, a gente colocou aqui só para aparecer o nome. Se você quiser colocar para aparecer mais informações, a gente tem que vir aqui nas configurações do pipe e em subtítulo a gente pode colocar se essa é uma autoavaliação. Aí a gente atualiza a página e agora a gente já tem o card um pouco mais completo, com mais informações. A gente tem tanto a etiqueta quanto a autoavaliação. E é possível você filtrar essas informações aqui já nessa parte de Kanban, ou filtrar pelas etiquetas aqui, por exemplo, eu filtrar só aquelas que são detratores, ou eu posso filtrar só aqueles que são autoavaliação. Eu posso escrever aqui, e aí o subtítulo vai servir como filtro também. Então só vai aparecer aqueles que não são autoavaliação, e se eu escrever sim, ele vai filtrar aqueles que são autoavaliação. Você pode filtrar também pelo nome, quem que está avaliando. Vamos agora para o relatório, vamos ver como que fica. Aqui não está aparecendo nada porque a fase ainda está como análise. Eu vou trocar, vou colocar essa fase como avaliações só para a gente ver o resultado.
você pode ver que já tem aqui os 2 cards de autoavaliação e a gente consegue visualizar as respostas mais fácil. Vou salvar aqui. No outro relatório, eu vou também trocar aqui a fase para avaliações, para a gente poder visualizar as não autoavaliações, né? Aquelas que foram avaliadas outra pessoa. Então já aparece que o Douglas avaliou o Douglas, qual que foi a nota que deu, e a nota do escritório aqui, qual que foi o NPS, e aparecer tudo isso, você consegue baixar e exportar esse relatório em formato Excel. Vamos agora para os painéis para ver como é que ficou ali o nosso gráfico que a gente criou. Pode ver que agora ele está bem mais dividido, né? A gente tem aqui, ó, uma nota número 10, uma nota número 3, uma nota número 5 e uma nota número 8. Então ele me mostra 25% de nota para cada um, porque foram 4, uma de cada. Voltando aqui para o Kanban, basicamente você vai pegar o seu card, você pode adicionar aqui observações, mover ele para a fase de análise, já vai estar com a etiqueta preenchida automaticamente. Você vai gerar um relatório e pode mover para concluído, depois que você tiver gerado o relatório com todos os cards. Eu vou pegar aqui um detrator como exemplo, vou mover para a fase de análise e vocês vão ver que a condicional está funcionando, porque só vai aparecer aqueles outros campos quando a etiqueta é detrator, não apareceu quando a etiqueta estava promotor. Eu vou marcar aqui que já gerei um relatório, já entrei em contato para verificar por que ele deu essa nota, eu vi a justificativa dele aqui. Eu vou anotar aqui o que foi feito com base nisso e vou mover para concluído. E o mesmo você vai fazer com todos os cards, finalizando assim um ciclo de avaliações. Daqui 3, 4, 6 meses você pode fazer uma nova rodada de avaliações para ver o que mudou de lá para cá, se a satisfação aumentou, se os colaboradores estão mais felizes de trabalhar no seu escritório. Missão cumprida, espero ter te ajudado a gerir melhor o seu escritório e a sua equipe. A playlist com todas as aulas está na descrição, como sempre, e também vai aparecer aqui na tela no final do vídeo. Eu te espero na próxima missão, onde vamos criar um pipe de feedback de colaboradores, que é outra importante ferramenta na gestão da sua equipe e do seu escritório. Tamo junto? Partiu!